Aula 7, sistemas de forças tridimensionais. Pega a tua calculadora de novo, porque aqui nessa aula 7 nós vamos fazer exercícios. O objetivo aqui é aplicar a notação vetorial para analisar sistemas de forças tridimensionais. Nós vamos começar decompondo uma força nos eixos x, y e z, para determinar as intensidades e os ângulos que essa força faz com cada direção, e depois nós vamos fazer o mesmo, né, em um sistema de 3 forças para obter a força resultante. Então prepara tudo aí, vamos lá para a aula e não esquece da calculadora. Bora lá! Aqui está o nosso sistema de coordenadas e eu vou representar aqui uma força F com intensidade de 200 newtons aqui nesse sistema. Vai ser um exemplo bem simples só para a gente entender a dinâmica desse tipo de análise. Então tem aqui o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. E tenho aqui uma força que parte da origem e vai até esse ponto aqui. E essa força aqui é uma força F, e F tem a magnitude de 200 newtons. Vamos supor aqui que o objetivo seja determinar os componentes da força F nas direções x, y e z. E depois a gente pode aproveitar também para calcular os ângulos que essa força faz com cada um desses eixos. Então outra informação aqui que nós vamos precisar é esse ângulo que essa força faz com a base aqui xy, né, a base desse paralelepípedo, é igual a 60 graus. Vou colocar de outra cor aqui para ficar destacado. O ângulo daqui até aqui é de 60 graus. E vamos considerar também que nós temos um ângulo aqui de 45 graus entre aqui e aqui. 45 graus. Então, para representar essa força como vetor cartesiano, nós precisamos determinar as intensidades dessa força nas direções x, y e z, que é o objetivo desse exercício aqui. Então vamos começar aqui pelo eixo z e vamos fazer a análise mais detalhada desse eixo. Então nós vamos pegar aqui, por exemplo, eu vou destacar aqui um triângulo não, desculpa, vamos pegar um retângulo aqui, passando por aqui, por aqui, por aqui e por aqui. Eu vou desenhar esse mesmo retângulo aqui do lado, para a gente poder analisar ele com mais detalhes. Então tá aqui o retângulo, vamos representar as forças que estão ali nas mesmas cores aqui para ficar bem fácil de enxergar. Nós temos aqui a força F, nós temos aqui o ângulo de 60 graus, 60 graus. O que nós temos aqui? Nós temos as projeções, nós podemos inserir as projeções aqui para a gente poder trabalhar também com elas. Vejam que aqui na direção X nós temos, opa, sai um pouco torto aqui, nós temos a projeção dessa força na direção X, que nós não vamos precisar ali para analisar esse retângulo específico. Nós temos aqui a projeção da força F em X, nós temos aqui a projeção da força F em Y, e nós temos a projeção da força F em Z. Então, se nós analisarmos aqui esse retângulo, nós temos aqui a altura desse retângulo aqui é justamente igual à componente Fz, né? Então eu vou colocar aqui Fz. E esse lado aqui do retângulo é esse aqui de baixo, essa diagonal aqui, né, que parte lá da origem e vai até esse ponto aqui. E aqui nós podemos chamar essa projeção de uma projeção Fxy, que é uma projeção que está no plano XY e ela pode ser depois decomposta numa projeção em Y e numa projeção em X. Então vamos chamar essa diagonal aqui de Fxy e aqui ela vai ser o lado menor aqui desse nosso retângulo, Fxy. Bom, agora com esse retângulo aqui a gente pode analisar esse triângulo, que estou destacando aqui. Podemos usar aqui o conceito de seno. O seno de 60 graus
que é esse ângulo aqui, ele vai ser igual ao cateto oposto, que é FZ. Se lá é FZ, aqui é FZ também, né? FZ, FZ. Cateto oposto FZ, sobre a hipotenusa F. Esse lado aqui é F, né? Que é a nossa força principal aqui. FZ sobre F. Ou seja, se eu isolar aqui o FZ, fazendo multiplicação cruzada, nós vamos ter aqui FZ é igual a F vezes seno de 60. Poderíamos ter feito direto, né? Simplesmente lembrando daquilo que a gente fez na aula passada. Mas aqui eu fiz em detalhes só para a gente poder resgatar esses conceitos aqui. Bem básicos, mas importantes. Então o FZ ele vai ser igual a F, que nós sabemos que é 200 newtons. Isso foi vamos supor que seja dado no problema, né? 200 newtons vezes seno de 60. Então o FZ, a intensidade dele, né, vai ser igual a... Vamos pegar aqui a calculadora. Deixa eu puxar ela para cá. Vai ser igual a 200 vezes seno de 60. Ou seja, 173,21. Vamos usar duas casas aqui. 173,21 newtons. Então, essa aqui é a força. Deixa eu pegar outra cor aqui. Força FZ. Sempre que possível, desenhe junto comigo para acompanhar melhor aí. Agora nós podemos também aproveitar esse mesmo triângulo aqui e determinar o fxy, né? Nós sabemos que o cosseno de 60 graus é igual ao cateto adjacente, que no caso é o fxy, sobre a hipotenusa f. Ou seja, usando a mesma lógica ali de cima, fxy vai ser igual a f vezes cosseno de 60. Vocês podem fazer direto já, né? Eu estou fazendo bem detalhado aqui. Mas se você já tiver feito aqui em cima, pode fazer direto. Aqui vai ser 200, porque é a mesma lógica, tá? 200 vezes cosseno de 60. Vou usar aqui a calculadora. 200 vezes cosseno de 60. Que vai dar... Opa, coloquei 300 ali. 200. Não precisava nem usar a calculadora aqui, né? A gente sabe que o cosseno de 60 é meio, mas... Tá aqui. 200 vezes cosseno de 60. Então, fxy, falta um pouco de espaço aqui, fxy é igual a 100 newtons. Deixa eu só destacar aqui, um pouquinho apertado, mas dá para ver aqui, 100 newtons. Bom, temos duas informações importantes, agora a gente pode aqui determinar a intensidade dos vetores fx e fy a partir da informação do fxy. Né? Vamos só redesenhar aqui para a gente poder resgatar essas informações. Então nós temos aqui... deixa eu colocar aqui, eu acabei esquecendo de colocar aqui os x, y e z. Então deixa eu escrever aqui, representar aqui a força fxy, que é aqui, né, que é uma força que está aqui na base desse paralelepípedo. fxy, nós sabemos que ela vale 100 newtons, né? A gente acabou de calcular. 100 newtons. E nós temos aqui a projeção dessa força em y, que vai ser o Fy. E nós temos a projeção dessa força no eixo x, Fx, que coincidem com as projeções da força F, né? Vou representar a força F aqui. Ó. Vejam que é como se eu tivesse feito uma projeção da força F
lá embaixo na base e depois daqui projeto para cada um dos eixos. Então eu posso escrever assim, ó, fxy, eu estou olhando, deixa eu fazer até a mesma cor lá para não confundir aqui, eu vou usar fxy, pode ser escrita como fx mais fy. Então aqui, vamos primeiro aqui determinar o fx. O fx a gente sabe que é, sabendo que aqui tem 45 graus, isso aqui é um dado do exercício, 45 graus, então o fx ele vai ser igual a fxy vezes cosseno de 45. Lembra da história do colado, né? Veja que ele está projetando aqui colado, então a gente está usando o cosseno de 45 graus. Então ele vai ser igual a o fxy, desculpa, nós sabemos que é 100, e aqui vezes cosseno de 45. Cosseno de 45. Calculadora. Você fez 100 cosseno de 45. 70,71. Então aqui 70,71 newtons. Isso aqui é o valor do fx. Podemos fazer o mesmo para o fy, né? Fy vai ser igual, deixa eu fazer mais para baixo aqui para ficar alinhado. Fy vai ser igual a fxy seno de 45. Que é 100 vezes seno de 45. Nesse caso aqui, como é 45 graus, nós sabemos que o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, não precisa nem fazer a conta, né? A gente sabe que vai ser o mesmo resultado. Fy é igual a 70,71 newton. Pronto, agora que nós temos as intensidades de x, y e z, né, o z nós calculamos aqui no slide anterior, nós temos aqui Fz, temos aqui Fx e temos aqui Fy. Então nós podemos escrever a força F em função desses vetores aí. Então, F, vou colocar agora de outra cor, F vai ser igual a Fx I, né? Lembrando que nós temos os vetores unitários que eu não representei aqui, mas eles são I, J e K. Vetores unitários nas direções x, y e z, respectivamente. Mais Fy J mais Fz K. E agora é só substituir, né? Podemos colocar aqui F vai ser igual a Fx é 70,771i mais 70,71j mais, deixa eu resgatar quanto era o Fz, 173,21 mais 173,21. Então está aqui a resposta da força representada na forma vetorial. Né? E a gente pode até conferir se esse resultado aqui está certo, se a gente fizer uma conta rápida aqui, lembrando que, vou tentar escrever aqui no cantinho, lembrando que a intensidade da força F ela vai ser igual a raiz quadrada de Fx ao quadrado
mais fy ao quadrado mais fz ao quadrado. Isso aqui não precisa fazer, mas eu estou fazendo aqui só para a gente poder confirmar aqui que a gente entendeu a aplicação daquela fórmula anterior, né? Então, ela vai ser igual a raiz quadrada de 70,71 ao quadrado mais 70,71 ao quadrado mais 173,21 ao quadrado. Tem que dar 200, né? Vamos ver se vai fechar aqui. Vou pegar a calculadora. Raiz quadrada de 70,71 ao quadrado mais 70,71 ao quadrado mais 173,21 ao quadrado. 200,003. Não dá exatamente porque a gente arredondou, então ele vai sempre dar uma diferença. Então a gente pode colocar aqui que deu aproximadamente 200 newtons. Então tá tudo certo. Agora vamos aproveitar esse mesmo exemplo para determinar os ângulos que a força F faz com cada eixo, né, que a gente viu que são os eixos coordenados, e esses ângulos são chamados de ângulos de direção coordenados. Então o primeiro passo para determinar esses ângulos é determinar o vetor unitário na direção de F. Então vamos representar aqui novamente a força F, que está aqui. E nós vamos precisar do vetor unitário na direção F. Vamos chamar aqui de UF. Nada mais é do que um vetor que está na mesma direção de F e tem intensidade igual a 1. Assim como o I, J e K, só que esse aqui está na direção de F ao invés de estar na direção x, y e z. Então vou colocar aqui de novo x, y, z só para a gente se localizar novamente. E agora a gente pode representar o vetor unitário. Primeiro eu preciso colocar aqui também as projeções, né? As projeções fx, fy e a projeção fz. Bom, deixa eu colocar aqui também o IJK. Bom, eu vou colocar ele aqui do lado, a gente sabe que ele é I, J e K. J ficou um pouco torto aqui, mas dá para entender, né? X, Y e Z. Então tá, aqui então nós vamos agora representar o vetor unitário UF, que nós sabemos, nós já vimos numa aula anterior, que para cada elemento a gente divide a intensidade da projeção, Fx sobre F, multiplicado por I, que é o vetor unitário. Ou seja, a intensidade da projeção sobre a intensidade do vetor que gerou aquela projeção, na direção x, vezes o vetor unitário I, mais Fy sobre F. Né? Se precisar voltar nas aulas para entender exatamente como isso foi construído, aqui a gente está um pouco mais direto aqui para não precisar repetir tudo lá. Isso está na aula anterior. Fz sobre Fk. Então aqui está o vetor unitário na direção F. E agora nós podemos substituir os valores que nós já temos. Então, o F vai ser igual a Fx, 70,71. Isso vai dividir por 200, mais I, né? Esqueci de colocar o I aqui. I. Mais Fy, mesma coisa, 70,71 sobre 200, J, mais 173,21 sobre 200 multiplicado por K. Então, o F vai ser então igual a, vamos pegar a calculadora aqui,
70,71 por 200. Isso dá 0,354. Vamos pegar aqui 3, caso depois eu veja, 0,354. E a outra lá é 173,21. Já vamos fazer as duas contas aqui. 73,21 dá 0,866. Então o primeiro tinha dado 0,354. 354i. Mais, mesma coisa aqui, né? 0,354. Opa, 354. J. Mais 0,866K. Então esse aqui é o vetor unitário na direção de F. Deixa eu destacar ele aqui. O vetor unitário na direção de F, que está representado aqui. Bom, agora lembrem que os comprimentos, os componentes, né, do vetor unitário, eles são os cossenos diretores. Né? Eu vou repetir ele aqui em um outro slide, eu acho, para não ficar muito cheio aqui. Deixa eu colocar aqui. A gente tem aqui o vetor unitário UF. UF, vou repetir aqui, 0,354 i mais 0,354 j mais 0,866k. E nós sabemos que isso equivale ao cosseno de alfa, isso equivale ao cosseno de beta, isso equivale ao cosseno de gama. Então vou representar aqui, a força F está aqui, força F. Essa força F, ela faz um ângulo com o eixo X. Eu mostrei, inclusive na aula passada, para você uma animação, né, mostrando esses ângulos aqui, para enxergar eles bem. Um pouco mais difícil de enxergar aqui só no 2D, né, mas a gente consegue representar aqui. Qualquer coisa você pode voltar lá para olhar a animação que eu fiz lá. Então esse aqui é o ângulo alfa. Lembrando que esse aqui é o eixo X. O ângulo beta, ele está aqui, ó. Deixa eu fazer até de outra cor aqui para tentar deixar ele mais fácil de enxergar. Tenho aqui, aqui e aqui. O ângulo beta está aqui. E o ângulo gama, vou fazer de uma outra cor agora, ele está aqui, ó. Eu vou partir para cá, aqui, um pouco sobreposto ali, só para deixar bem claro que o ângulo gama está aqui, ó. Lembrando que aqui é o eixo Y e aqui é o eixo Z. Então, uma vez que eu sei isso, nós podemos aqui então, vamos pegar aqui primeiro o cosseno de alfa. Então o cosseno de alfa, ele é igual a 0,354. Ou seja, a alfa é igual ao cosseno a menos 1 de 0,354. Ou seja, alfa é igual a, vamos pegar a calculadora, e vamos buscar aqui a função cosseno a menos 1 de 0,354. 69,3. Vamos pegar uma casa só aqui, arredondando, né? 26. 69,3 graus. Agora, mesma coisa aqui para o beta. Cosseno de beta vai ser igual a 0,354. E se nós repetirmos aqui o mesmo cálculo,
que são os mesmos valores, nós vamos ter aqui 69,3 graus. Opa, só que não é alfa, né? Aqui é beta. Beta é igual a 69,3. Isso aqui faz sentido, né? Porque se a gente olhar aqui, se nós temos 45 graus aqui nesse ângulo aqui, e 45 graus aqui, nós temos um quadrado aqui na base, né? Então faz sentido que esses ângulos aqui sejam iguais. Embora não pareçam aqui nessa imagem, né, mas se vocês voltarem na aula passada e olharem a animação, vocês vão ver que eles de fato são iguais. Agora vamos olhar aqui o cosseno de gama. O cosseno de gama é igual a 0,866. Ou seja, o gama vai ser igual ao cosseno menos 1 de 0,866. Então, gama vai ser igual a, calculadora, 0,866. 30 graus. 30 graus. Então nós temos aqui já então ângulo alfa, ângulo beta e ângulo gama, que estão representados aqui nessa figura. E aqui a gente pode aproveitar que nós temos esse exercício aqui para conferir se está tudo certo, se essas contas estão certas. A gente pode aproveitar aquela expressão, vou escrever aqui no cantinho aqui, talvez falte um pouco de espaço, vamos ver. Cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de gama tem que fechar 1. Lembram disso? A gente viu isso na aula anterior. Lá eu explico exatamente por quê. Aqui a gente pode fazer a conta para ver se, de fato, nesse caso aqui, com um exemplo numérico, bate isso aí. Então aqui cosseno ao quadrado de alfa, né, a gente sabe que o cosseno de alfa é 0,354, então nós temos que fazer aqui 0,354 ao quadrado, mais 0,354 ao quadrado, mais 0,866 ao quadrado. Vamos ver se vai bater 1. Vai ser igual a... Vou pegar a calculadora de novo. 0,354 ao quadrado, mais... Opa! Vezes 2, né? Porque ele aparece duas vezes ali. Mais 0,866 ao quadrado. 1,000588. Ele não deu exatamente 1 devido a usar arredondamentos, né, como a gente já sabe. Então ele deu aqui aproximadamente 1. Significa que está tudo certo com os nossos cálculos. Agora, para fechar aqui, vamos aproveitar para fazer um exemplo para calcular a força resultante de um sistema. Esse exemplo que a gente fez primeiro foi bem simples. Esse aqui também vai ser simples, mas nós vamos colocar aqui 3 forças. Vamos considerar aqui um sistema que tenha 3 forças. Vou pegar aqui uma força F1. Eu não coloquei aqui XYZ de novo, mas a gente vai inserindo conforme a gente vai precisando aqui, né? X, Y e Z. Aqui nós vamos colocar agora, se puderem desenhar junto, acho que fica interessante, uma força F1 para cá. F1. Eu vou escrever aqui do lado que F1 tem 50 newtons. 50 newtons. F2. F2 é uma força que está... Deixa eu fazer ela de uma cor diferente aqui, verde. F2 ela está para cá. Ó. É uma força que está no plano YZ e ela faz um ângulo aqui de 30 graus com o eixo Y. 30 graus. Vamos chamar aqui de F2. Vamos colocar aqui F2 com intensidade de 60 newtons. E uma força F3. Vamos colocar essa força F3 aqui, eu já deixei aqui marcado. Ela tá... Deixa eu até mudar a cor aqui, para deixar igual da figurinha do lado dele que eu já vou mostrar. F3 está aqui, ó. Aqui para cá.
F3. E vamos colocar aqui F3 com 100 newtons. 100 newtons. Agora deixa eu mudar aqui a cor da F1. Vou colocar ela dessa cor aqui. F1. E aqui vou deixar, né? F1 é 50 newtons, não precisa mudar a cor ali. Então agora nós vamos usar a notação vetorial para resolver essa questão aqui, né? Vamos supor que o objetivo seja determinar a força resultante desse sistema. E aqui do lado eu coloquei uma animaçãozinha para você enxergar. Vou tirar o som aqui. Para você enxergar ali as forças. Vejam que eu tentei repetir as mesmas cores aqui. Vejam que a força F2, né, ela está exatamente alinhada ali no plano YZ. E a força F3 ela é a diagonal desse paralelepípedo, né, que está para baixo ali da origem. E a força F1 é a mais fácil, né, ela está coincidindo ali com a direção X. Então isso aqui é só para visualização mesmo, para a gente ter certeza que está tudo bem compreendido. Então vou começar aqui colocando então a força F1, acho que acabou aqui o vídeo, beleza? Vou colocar aqui a força F1. Não vou fazer com aquela mesma cor ali, porque fica um pouco difícil de enxergar, vou fazer em branco aqui mesmo, tá? Então a força F1, ela vai ser, como ela tem 50 de intensidade, ela vai ser igual a 50. E como ela está na direção X, eu coloco o vetor unitário I. Não representei aqui, mas nós temos aqui I, J e K. Vetores unitários nas direções X, Y. Opa, fiz errado aqui, desculpa. J. E esse aqui é o K. Então voltando aqui, então a força F1 está tranquilo, né? F1 é igual a 50I. Ela está direto ali na direção X, fica bem fácil de escrever ela. Agora, a força F2, como é que nós vamos escrever a força F2? Vamos pensar aqui, ó. Antes disso, eu preciso colocar aqui uma informação para você entender aqui. Faltou um dado aqui do exercício. Esse ângulo aqui, ó, senão nós não vamos conseguir calcular. Esse ângulo aqui é igual a 30 graus. 30 graus também. 30 graus também, que é o ângulo que essa força F3 faz com a diagonal desse retângulo aqui que está no plano XY. De repente, olhando aqui, fica mais fácil de enxergar aquela angulação ali. E esse ângulo aqui, vou tentar achar uma outra cor aqui, esse ângulo aqui, dessa diagonal aqui, até vou destacar essa diagonal aqui, ele vale 45 graus. Agora nós temos todas as informações necessárias. E nós podemos também começar a decompor essas forças nos eixos coordenados, né? Vamos decompor aqui a F2, por exemplo. F2, nós teremos uma componente da F2, vou fazer em verde aqui, uma componente de F2 na direção Z. Nós vamos chamar aqui de F2Z. Nós temos uma componente aqui de F2 na direção... Opa, na verdade é Y, né? Desculpa aqui, ó. Y. Direção Y. E nós temos, agora sim, na direção Z. F2 na direção Z. O F1 já está aqui. E o F3, nós podemos fazer uma manobra aqui interessante. Nós podemos fazer a projeção do F3 no plano XY. Nós podemos chamar aqui esse vetor amarelinho aqui de F3XY.
Assim como nós fizemos lá no primeiro exemplo, ele pode nos ajudar aqui. Uma projeção intermediária antes de chegar para lá. E depois aqui esse f3xy ele pode projetar aqui. Vai ficar um pouco cheio aqui esse slide, mas estou tentando fazer aqui com cores diferentes para ficar mais fácil de enxergar. Então aqui vai ser o f3y e aqui vai ter o f3x. Veja que ele vai ficar igual ao f1. f3x, que ele veio daqui, né? É como se nós tivéssemos feito uma projeção desse f3 primeiro aqui no plano, para fechar o f3xy, e depois a gente projeta para y e para x. Aí esse caminho aqui nos ajuda no cálculo, né? Porque agora nós podemos representar aqui a força F2. Vamos representar aqui a força F2 aqui como, vou fazer aqui embaixo, F2, ela vai ser F2y, que é essa força aqui. Deixa eu apontar aqui para mostrar, estou querendo mostrar essa força aqui, ó. F2y. Então vou escrever aqui F2y mais F2e, que é essa aqui, né? F2e. Então a força F2 ela vai ser igual a... O F2y pode ser escrito como F2 vezes cosseno de 30. F2 cosseno de 30, porque eu projetei aqui e ele está colado aqui com o vetor. Mais F2, né, agora nós estamos representando aqui o F2e, F2 seno de 30. Eu esqueci de colocar aqui, esse aqui é o J. Esse aqui é o J. E esse aqui é o K. J porque é na direção Y e K porque é na direção Z. E agora a gente pode calcular aqui, né? F2 vai ser igual a F2, que é a intensidade do F2, a gente sabe que é igual a 60. Foi um dado do exercício, 60 cosseno de 30. J mais 60 cosseno de 30. K. Então aqui vai ser F2 vai ser igual a 60 cosseno de 30. Vamos pegar aqui a calculadora. 60 vezes cosseno de 30. 51,96. 51,96. 96J mais 60 seno de 30. A gente sabe que seno de 30 é igual a 0,5. Então aqui vai dar 60 vezes 0,5, vai dar 30K. Então aqui está a força F2, usando a notação vetorial. E agora vamos para a força F3. F3 que está aqui embaixo, ela vai ser a soma de F3xy mais F3e. A gente esqueceu de colocar aqui o F3e, né? Que é esse vetor aqui, ó. Então vou fazer ele de azul aqui. Que é a projeção de F3 lá no eixo Z. F3Z. Parte da origem vem para cá. Então, se nós olharmos para esse .
essa região aqui, ó, a gente vai enxergar, como se nós estivéssemos olhando aqui na frente, nós vamos enxergar que o F3 vai ser a soma de F3xy, que está aqui, F3xy, mais o F3z, que está aqui, soma vetorial. F3z. Agora, o F3xy, ele pode ser escrito como... Na verdade, aqui a gente... Pode ser que fique um pouco apertado, mas eu vou tentar exprimir um pouquinho aqui. Ó. Então, F3... ele vai ser igual a F3xy, que nós podemos escrever. Agora vamos olhar aqui para essa outra região aqui. Ó. Deixa eu tentar colocar uma outra cor aqui. Talvez... Não, aqui, ó. Agora vamos olhar para cá. Estou destacando aqui. Vamos olhar para cá. E aqui nós estamos vendo aqui o F3xy, que ele é uma decomposição de F3y e F3x. Ou seja, eu posso escrever aqui esse F3xy como a soma de F3x mais, né, esse no caso aqui o i, mais F3yj. E eu repito ali o F3z. Então aqui nós temos que esse F3xy gerou esses dois. Esse F3xy acabou gerando esses dois itens aqui. Então fica assim, ó, F3 vai ser igual ao F3x que está aqui. Deixa eu até mostrar aqui. F3x que está aqui, ele nada mais é do que F3xy vezes seno de 45, que é o ângulo que está aqui em cima. Tá, então vai ser F3xy vezes seno de 45. E aqui, o próximo termo, o F3y, que está aqui, ele pode ser igual ao F3xy vezes cosseno de 45. F3xy vezes o cosseno de 45. Mais o F3z, que está aqui, que ele pode ser representado como F3 vezes seno de 30. F3 seno de 30. Opa. Travou um pouquinho aqui. Deixa eu melhorar aqui. F3 seno de 30 graus. E faltou colocar aqui, né? Aqui eu tenho I. Aqui eu tenho J. E aqui eu tenho K. Esse último termo aqui, F3 seno de 30, né, só para ficar bem claro aqui, nós estamos falando sobre o F3z. Como ele está aqui na vertical, ele pode ser representado como esse vezes o seno de 30. Né? A gente pode fazer todo aquele trabalho que nós fizemos de decomposição, mas não precisa, né? Aqui pode ser direto. Agora nós podemos olhar para cada um desses termos aqui e colocar os valores que nós conhecemos aqui. Então F3 vai ser igual a F3xy, que está aqui, ele pode ser escrito como F3 cosseno de 30. Ele está colado aqui. Ó. Então, F3 cosseno de 30. Nós não sabemos o valor de F3xy, mas nós sabemos o valor de F3. Então, isso. Deixa eu melhorar aqui. Isso aqui é igual a isso aqui. E isso tudo aqui continua ainda multiplicando o seno de 45.
Isso tudo na direção I. O F3xy aparece aqui de novo, a gente pode fazer a mesma coisa. O F3xy ele vai ser igual a F3 cosseno de 30. Mesma lógica do anterior ali. Isso aqui multiplicado por cosseno de 45. Mais F3 seno de 30. Né? F3 nós sabemos que é 100 newtons. 100 seno de 30. Aqui é J e aqui é K. Então aqui estamos quase chegando no final. F3 vai ser igual a 100. Aqui já podemos colocar um resultado direto, né? Nós sabemos que esse aqui vai ser igual a 100. Deixa eu até escrever aqui. Esse aqui nós sabemos que ele vai ser igual a 100. E esse aqui nós sabemos que ele vai ser igual a 100. Então, vou pegar a calculadora e já vou colocar os resultados aqui. Então esse primeiro termo vai ser 100 vezes cosseno de 30, vezes seno de 45. Então esse primeiro termo, seno de... Opa, aqui eu esqueci de colocar um asterisco. Vezes seno de 45. Então vai dar 61,24, arredondando ali. 61,24 i mais 100 vezes cosseno de 30 vezes cosseno de 45. Vai dar o mesmo resultado, né? Porque o seno de 45 é igual ao cosseno de 45 e os outros termos são iguais. Então aqui vai dar 61,24 J. Aqui vai dar 0,5, né? 100 vezes 0,5, não precisa nem fazer a conta na calculadora, aqui vai dar 50. Só o seguinte aqui, ó, a gente precisa, menos 50k, a gente precisa colocar aqui o sinal. Nós não colocamos o sinal aqui, o F3, seno de 30. Aqui em cima a gente deveria ter colocado o sinal aqui de menos. Deixa eu ajeitar aqui para não ficar errado, ou pelo menos no resultado, né? Mas eu vou colocar aqui menos, estou ajeitando aqui, ó, menos, e aqui vai ficar menos. Né? No F3, opa, risquei sem querer ali, no F3Z, que ele está para baixo aqui, né? Vejam aqui, ó, F3Z, ele está para baixo. Tinha ficado um risquinho aqui que dá a entender que é o sinal de menos, mas eu só estou destacando aqui que o F3Z é negativo, então ele tem que estar menos aqui. Então aqui está o resultado do vetor F3. Agora nós podemos colocar de novo, né, as forças aqui para ficar mais fácil e obter a força resultante. Então aqui nós temos força resultante desse sistema vai ser a soma de F1 mais F2 mais F3. E agora é só a gente escrever aqui as forças como elas tinham sido colocadas lá no slide anterior. F1 era 50i. F1 50i. F2 51,96 mais 30. J e K. Mais 51,96 J mais 30K. Mais o F3. O F3 que nós determinamos agora por último, deu um pouco mais de trabalho. Esse slide aqui ficou bem cheio. 61,24 mais 61,24 menos 50. 61,24
mais 61,24 J menos 50 K. Eu só vou destacar aqui para deixar bem claro que isso aqui é o F1, isso aqui é o F2, isso aqui é o F3. Agora nós vamos precisar juntar tudo que multiplica o I, tudo que multiplica o J e tudo que multiplica o K. Então vamos lá. Força resultante vai ser igual, vamos pegar tudo que multiplica o I. Nós temos esse termo aqui, 50, mais 61,24, vezes I, mais o segundo termo aqui, tudo que multiplica o J, nós temos o 51,96, e aqui no último 61,24. 61,24 J, mais, agora tudo que multiplica o K, 30, menos 50, que vem aqui nesse último termo. K. E agora nós podemos determinar a força resultante. Vamos pegar aqui a calculadora. 50 mais 61,24 vai dar 111,24 111,24 e mais 51,96 mais 61,24, aqui dá 113,2, 113,20, e aqui vai dar negativo, né? Menos 30 menos 50 vai dar menos 20. Menos 20. Deixa eu arrumar esse 20 aqui porque tinha ficado um traçado um pouco estranho. Então 20K. Então essa aqui é a força resultante. Faltou colocar aqui o J. Faltou colocar o tracinho aqui em cima do K. Nós podemos calcular então a intensidade desse vetor. Deixa eu até colocar aqui de uma forma um pouquinho mais formal. Vou fechar aqui. Como tudo estava em Newton, essa força resultante aqui, ela é também em Newton. Então a força resultante aqui, a magnitude dela, vai ser igual a raiz quadrada de 111,24 ao quadrado, mais 113,20 ao quadrado, mais menos 20 ao quadrado. Vou pegar aqui a calculadora. Raiz quadrada de 111,24 ao quadrado, mais 113,2 ao quadrado, mais menos 20 ao quadrado. 159,96. Então a força resultante vai ser 159,96 newtons.
magnitude da força resultante. Então, poderíamos também determinar os ângulos que essa força faz com os eixos x, y e z, mas eu acho que não precisamos repetir, que vai ser o mesmo cálculo que nós fizemos no exemplo anterior. Fica como tarefa para vocês fazerem. Bom, então nessa aula aqui nós aplicamos a notação vetorial para analisar os sistemas de forças tridimensionais, e na próxima aula nós vamos ver vetor posição e força definida por 2 pontos. Até lá. Tchau, tchau.